para Gênesis capítulo 49. E depois nós vamos para Apocalipse 5:5. Todos acharam? Vamos deixar todos acharem, encontrarem, porque é importante a gente participar da palavra. Gênesis capítulo 49 primeiro livro da Bíblia, versículo 8 a 10, 8, 9 e 10. Diz assim o texto: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Verso 10: o cetro não se arredará de Judá, e nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então Judá é um leãozinho. Agora vamos para Apocalipse, último livro da Bíblia, 5:5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Vemos que Judá é um leãozinho. Aqui é uma palavra de Jacó para os seus filhos, e quando ele fala com Judá, ele libera uma palavra para o seu filho Judá, e ele diz: Judá, você é um leãozinho. Mas aí vamos para Apocalipse, capítulo 5, verso 5, diz assim: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Feche os olhos. Pai, aqui está a tua palavra. Hoje, Deus querido, no nosso meio, no meio da congregação, no meio, Deus querido, da igreja, onde a noiva se reúne para dar ao Senhor, para cultuar o teu nome, para levar a ti, Deus querido, nossas mãos levantadas, o nosso coração disposto e disponível ao Senhor. Pai eterno e bendito, que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, possa estar cuidando de nós nessa hora, cuidando da nossa vida nesse momento, do nosso coração, que é a terra, fazendo dela um terreno fértil, para que seja plantada a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, e em nome de Jesus nós descansamos, sabendo que ninguém sairá daqui vazio, ninguém sairá como entrou, mas a tua palavra cumprirá o que lhe apraz, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Quem aqui, isso já faz um tempo, já assistiu aquele desenho da Disney, Os Problemas da Disney à parte, o desenho da Disney chamado Rei Leão? Quem já assistiu Rei Leão? Havia um leão velho lá, mais adulto, que se chamava Mufasa. Quem lembra disso? Vocês lembram que Mufasa morre? Do que Mufasa morre? Ele foi pisoteado por uma manada de búfalos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas da nossa vida, porque nós lemos que Judá, o filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, chamado Judá, ele teve uma profecia do pai. O pai, antes de ir embora, ele abençoou seus filhos e liberou uma palavra para cada um dos seus filhos. E para Judá, ele liberou essa palavra: Judá é um leãozinho. Porque da tribo de Judá é que foi descendendo ali, passou por Davi, foi chegando até chegar em Jesus. Por isso Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Então ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. E hoje nós vamos estar debaixo desse tema. Você vai virar aí para o amigo do seu lado, o irmão ou irmã, e vai falar assim, se ela for mulher ou se for homem, você fala relativamente, diga: você é filho do leão. Mas tem que falar com convicção, senão vai pensar que é gatinho, gatinha. Você é filho do leão. É isso aí. Agora você vai dizer de si mesmo: eu sou filho do leão. Ó, quando é para nós a convicção é maior, hein? Eu sou filho do leão. Agora todos juntos digam assim: nós somos filhos do leão. Nós somos filhos do leão da tribo de Judá. Glória a Deus. E nós sabemos que
aquele desenho, eu só recapitulei, lembrei daquele desenho, porque aquele desenho ele é inteligente, cientificamente ele foi estudado, de algo que Deus criou, então ele não foi inventado do nada, aquilo lá é algo repaginado da própria natureza. E tanto o leão da montanha, quanto o leão da floresta, ele tem alguns inimigos naturais. O leão da floresta, ele tem um inimigo, o leão da montanha também tem, e existem dois inimigos. O primeiro inimigo é o búfalo. O búfalo, ele é um inimigo frontal do leão. O búfalo, ele é um inimigo que, quando o leão luta com o búfalo 1 a 1, é óbvio que o leão, sendo felino, ele vence o búfalo. Mas o búfalo, ele tem uma estratégia, que quando ele percebe o leão, ele circula o leão com uma manada, e eles começam a pisotear na terra, e eles vão se achegando, e quando o leão dá por si, ele não tem para onde ir, e aí os búfalos matam o leão pisoteado. Isso é, se você clicar na internet, você vai assistir Mundo Animal, é natural, é o normal, é uma estratégia da selva. Os búfalos, eles cercam e eles pisoteiam o leão até que ele morra. Mas tem mais um inimigo do leão, é a serpente. A serpente também, ela é uma inimiga mortal de muitos animais, mas hoje o assunto é leão. Vamos falar aos filhos do leão. Então a serpente também é uma grande inimiga do leão. Com toda a força, todo o seu rugido, todo o seu império que ele cria na selva, tem como um inimigo mortal também a serpente. Porque ela chega sorrateiramente e ela mata, envenena o leão. Esses são os dois maiores inimigos do leão. Mas existe um inimigo que ele é pior do que esses dois. Antes da ação do búfalo e antes da ação da serpente, há um outro inimigo que vem antes do ataque do búfalo, antes do ataque da serpente. Esse outro inimigo chama-se solidão ou isolamento. Quando um leão, ele briga com outro leão, e eles discutem ali sobre território, e ali o leão às vezes está talvez meio ferido, ele está meio jururu, e ele começa a se isolar do bando, do grupo. Quando ele se isola, e os búfalos, eles têm um chefe, e esse búfalo chefe, ele percebe o leão, eles farejam o cheiro do leão, e quando eles veem que o leão está sozinho, eles começam esse bailado da selva, eles começam a circular muito distante, muito longe, e eles vão chegando devagar, e o leão não percebe, e quando vai chegando bem perto, que o leão vai começar a querer perceber, já é tarde, o leão corre para a direita, não dá, ele corre para a esquerda, não dá, para frente não dá, para voltar não dá, ele está sozinho. O maior inimigo do leão é a solidão ou o isolamento. Quando ele está só, aí o búfalo vem e pisoteia, vai cercando, 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 até pisoteá-lo. Eu vi na internet, ele pula que nem doido, mas não tem para onde ir, é só búfalo. E pisa, 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 chifra, atravessa ele com o chifre, pisa, pisa, até morrer. E deixa ele lá, porque búfalo não come leão, é só para matar. A serpente, quando o leão também está sozinho, ele se afasta do grupo, ele se afasta do bando, e ele, em algum momento, está cansado, está esgotado, ele tem que dormir, ele fica com o seu faro atingido, igual uma pessoa que está estressada, ele vai ficando os seus sentidos ali abalados. Nisso a serpente vem e tira proveito, Krauf, pica o leão, envenena o leão, e ali o leão morre. O leão morre. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 6, 18 assim, Deus diz assim: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. É 2 Coríntios 6, 18 fala isso. Se quiser anotar em casa, você lê, estuda. Se Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, e ele é o leão da tribo de Judá, caracterizado como leão, e se eu sou feito filho do leão, então eu sou um leão. Você é um leão, é um leãozinho. Nós somos também leões do Senhor,
tudo simbolicamente, mas na atitude é como se fosse leão. O leão ele é um animal que Deus criou para viver em grupo. O leão não foi criado para viver solitário. Quando ele está só, há um ataque terrível. Então, o leão ele não foi criado, ele foi criado para viver socialmente junto com o grupo, com todo aquele bando de leões. E é interessante que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Agora, você há de convir comigo que se Jesus nos revela isso na palavra, se o Espírito Santo deixou que isso fosse escrito, você há de convir comigo que há alguma importância. Há uma importância muito grande dentro desse contexto, porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Você está sentado aí, há um propósito, há um porquê. Tudo há um propósito em Deus, e aqui também há um propósito em Deus. E se Ele deixou, é porque há alguma relação. E qual é essa relação? Que relação você tem com o que eu acabei de falar? Que relação nós temos com o que eu acabei de falar? Que relação há entre nós e o reino animal, o leão? Porque Jesus é comparado a um leão, leão da tribo de Judá. Nós como filhos, você é filho, amém? Amém ou não amém? Amém. Somos filhos. Se somos filhos do leão, então nos interessa muito saber dentro desse contexto, e você vai sair daqui destravado em algumas coisas, você vai entender algumas coisas na sua vida, algumas coisas na vida de outras pessoas, por causa desse texto. Então, o que ocorre conosco? O que nós vamos aprender com esse contexto? Primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que nós temos que fazer: nunca se isole do grupo. É a primeira coisa que o Espírito Santo vem falar para você como noiva, como filha, como filho, como herdeira do Senhor, co-herdeira com Cristo. É a primeira coisa que ele vem falar: nunca se isole. Há um percentual mas muito grande, enorme, de filhos e filhas dentro da igreja, dentro do reino de Deus, que estão isolados. E assim como o leão, eles se isolam. Esse é o grande inimigo, ele é pior. O inimigo do isolamento ou da solidão, ele é muito pior do que o búfalo, muito pior do que a serpente. E búfalo, aqui é um símbolo, uma estratégia, uma maneira de Satanás atuar com os filhos de Deus. Quando alguém se isola do grupo, quando alguém se isola da igreja, quando alguém se afasta da igreja, ele vai virar uma presa fácil. Imediatamente o búfalo está de olho. Quando alguém se afasta do corpo de Cristo, e ali os demônios olham, observam, cheiram um solitário, porque a solidão é a grande inimiga. O solitário, a solidão e o isolamento, eu fico muito preocupado com pessoas que se isolam. Eu me preocupo com a preocupação, se é que se pode dizer que Jesus se preocupa, né? Ele não se preocupa nesse contexto, mas o cuidado dele para aqueles que se isolam, porque todo isolamento vai atrair búfalos, vai atrair demônios para ele, ou para ela. Todo isolamento, antes de todo massacre dos demônios, existe o isolamento. Muitas pessoas dentro do reino de Deus se isolam. Quando os búfalos vêm, o que ocorre com uma vida? E você vai lembrar de algumas, talvez até a sua. Aonde você se isola, ou você conhece alguém que se isola da igreja, não consegue ter comunhão, e aí ele se afasta. A Bíblia fala que nós somos o que? Um corpo. Jesus é o cabeça. Às vezes falamos assim: mas ele é cabeça, ele é meu Deus e pronto, fim de linha. Não é bem assim, nós somos um corpo. Não existe só a cabeça e o pé, seria uma anomalia. É um corpo completo. E como um corpo, tem que estar ligado ao corpo. E quando alguém se isola, os demônios observam o isolado e fazem a mesma estratégia do búfalo. Ele começa a circular uma vida, e ali ele começa a fechar o cerco sobre alguém. Quando essa pessoa cair em si, não dá mais tempo. O pisotear dos búfalos significa a humilhação que o diabo faz com algumas vidas. Talvez alguém aqui esteja sendo humilhado pelos búfalos, esteja sendo massacrado por esses demônios, porque eles circulam. Primeiro eles pisoteiam a terra e começam a causar pânico no leão. Os demônios fazem a mesma coisa. Eles começam a pisotear ao redor da sua vida, começa a ver tremores, rumores, e aí a pessoa começa a ficar temerosa, mas não tem força mais e nem por onde voltar.
para onde ele foi, ele está cercado, ele não vê mais horizonte para retornar, ele não consegue mais retornar à igreja, ele não consegue mais voltar para Cristo, embora ele lembra que ele tem um grupo, ele tem aonde ir, mas ele está só, e quando ele olha não tem mais para onde ir. E o pisotear simboliza humilhação. Tem gente sendo humilhada aqui, ou se tem, você conhece pessoas sendo humilhada por demônios, são os búfalos espirituais, sendo humilhada, pisoteada. Agora, entenda uma coisa, os búfalos, eles nunca querem machucar o leão. O diabo, ele não quer machucar você, ele quer matar você. Não se iluda, porque Satanás, ele nunca vai querer machucar alguém. Ele é muito mau para só machucar, ele quer matar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vai roubar algumas coisas suas, depois ele mata. Aí diz, mas depois que morreu acabou? Não, continua destruindo. Então, o diabo, ele tem essas características. Mas, e a serpente? Então, quando o leão está isolado, quando uma pessoa, um filho do leão da tribo de Judá, uma filha se isola, os búfalos olham e começam a circular essa vida, e ela começa a ser pisoteada até a morte. E a serpente, a mesma coisa. Os búfalos pegam o leão na solidão, e a serpente como? Na dormência. Quando alguém se isola do grupo, um leão se afasta. Quando alguém, um filho ou uma filha do Senhor se afasta da igreja, ele vai ter momentos de dormência. Porque quando ele está no grupo, quando um bando de leões estão ali unidos, serpente não entra lá. Porque se 1, 2, 3, 4 leões dormem, outros estão acordados, vigiando, caminhando pelo seu território. Na igreja é igual. Os filhos de Deus, quando ele se afasta, no momento de dormência, aí ele é acometido por uma serpente, ele é envenenado. Agora é muito curioso, eu estive estudando o que acontece quando alguém é envenenado. Olha que coisa interessante. Quando a pessoa ela é picada por uma serpente, acontece algumas coisas com ela. Se você pesquisar também, você vai descobrir o que ocorre com o envenenamento de uma cobra. Se você não sabe ainda, você pode pesquisar que você vai ver. Ela envenena e começa a engrossar a saliva, engrossa a língua, engrossa a sua garganta, fecha a tua respiração, ele mal consegue falar, turva a sua visão, porque a serpente ela pica um animal para que ele não consiga ir muito longe, então ele vai ter tontura, ele vai sair de si, e ele vai ficar zonzo, vai perder a visão, a sua boca também engrossa, porque ele também não pode gritar. Existem animais que podem dar grito e o bando vem. Quando é envenenado ele não consegue falar. Como que eu sei, dentro da igreja de Cristo, aqui ou qualquer igreja, que alguém foi picado pela serpente? Porque a sua língua embota, ele fica crítico, ele fica murmurador, ele começa a ficar num ponto, você olha e sabe que ele foi envenenado pela serpente. Você sabe que a língua dele está embotada, ele perde a visão. Ele não tem mais visão de reino, não tem mais visão de comunhão, ele está atordoado e equivocado, ele não sabe mais para onde ir, ele está todo equivocado, não está igual Pedro, que sabia para onde ir. Por isso, só que antes desses dois inimigos atacarem, vem a solidão, e a solidão, como eu disse, ela é resultado, ela é consequência de uma coisa muito séria, chamada egocentrismo. O que é isso, pastor? É eu pensar só em mim. Toda vez que alguém pensa só nele, ele é um candidato fiel a ser solitário. Toda pessoa que é egocêntrica, ela é egoísta, ela é mesquinha, ela só pensa nela, ela começa naturalmente a se isolar. Toda pessoa que é egoísta, ela é egocêntrica, ela só olha para o ego, para si mesma. Então ela não tem a capacidade de estender a mão a alguém. Quando ela faz isso, ela não tem vontade, ela não se incomoda. É muito rara a pergunta assim: o que eu posso fazer por essa vida? É muito difícil. Quando você consegue fazer essas perguntas, quando você encontra alguém, você tem que pensar: o que eu posso fazer para ajudar essa vida? A preocupação deve ser essa. Mas normalmente é assim: eu não quero nem me aproximar dessa vida, que ali é bucha. É egocentrismo. Naturalmente a pessoa fazendo assim, ela começa a se afastar. Ela não se envolve com intercessão,
Não, intercessão não, vai vir retaliação. Ela não se envolve com adoração, não vou entrar com adoração. Ela começa a se afastar e vai se isolando, porque ela é egocêntrica. A solidão, ela é o fruto de um ego. Uma pessoa egocêntrica que só olha para si, ela é candidata fiel a estar desse jeito. Ela sai da comunhão porque ela só pensa em si mesma. Ela nunca se preocupa com o próximo, sendo que isso é ordem. Você quer ver? Romanos 12:10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Está lá em Romanos 12:10, quer mais? 1 Pedro 1:22 diz assim: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração contaminado? Não, puro. 1 Pedro 1:22 diz isso. O Evangelho de João 13:14, Jesus, próprio Senhor Jesus diz assim: um novo mandamento vos dou. Então amor aqui não é sentimento, é mandamento, é ordem. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Que jeito? Como eu vos amei, e também vós uns aos outros vos ameis. O mesmo Evangelho de João 15:12, Jesus de novo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Jesus amou? Ele é a referência de amor. Ele amou amigo? Não, ele amou inimigo. Estavam crucificando e ele pedindo que o Pai o perdoasse aquelas pessoas, que o Pai perdoasse. É com esse nível de amor que você está livre da solidão. Estando livre da solidão, você está livre do isolamento. Estando livre do isolamento, você está livre do ataque dos búfalos e da serpente. É uma corrente, é um elo interligado. Então, quando eu tenho o exercício em mim de amar o meu próximo, e o mais próximo começa pela sua casa, passa pela igreja, vai até as pessoas da rua, vai até o inimigo. O teu próximo é o próximo, o que estiver mais perto. O amor tem que ser exercitado ao próximo, é dessa forma. 1 João 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo o pecado. Assim Deus fala. Então, quando eu não quero ser uma pessoa isolada, para eu não ser alimento de búfalo, de humilhação de búfalo, de demônios. Quando eu falo de búfalo, eu estou falando de demônios. Deus deixou aquilo para que você entendesse como o reino espiritual age. Deus não faz nada por acaso. Se ele é chamado o leão da tribo de Judá, e o leão, ou os leões, os filhos de leões são pisoteados por búfalos, ele já está alertando: igreja, quando alguém se isolar do grupo, se afastar da igreja, você vira vítima de búfalos, você vai ser pisoteado por Satanás e seus demônios, ou picado pela serpente. Então, primeira coisa, nunca se isole do grupo. A serpente, ela é terrível quando você está isolado, porque a serpente vai fazer de você uma pessoa envenenada na fala, como eu já disse, na audição. Uma pessoa picada por serpente, ela também não ouve, fecha os seus ouvidos, é muito ruim. A pessoa cai, começa a minar sangue pelos poros. Sangue na Bíblia é vida, a vida vai se esvaindo e morre. Então é sempre assim. Então o isolamento, sem dúvida, ele é o pior inimigo dos filhos do leão, da tribo de Judá. O teu pior inimigo é o isolamento, não é Lúcifer. Satanás, ele só vai tirar proveito quando você se afastar do feixe. Enquanto é um feixe, enquanto está na posição de igreja, onde o Senhor dos Senhores está como cabeça e você fazendo parte do corpo, neste feixe, você não é atacado, você só é visto de longe. Mas quando você está isolando-se, é preciso tomar cuidado, muito cuidado. Mas tem mais uma coisa: o isolamento é assim. O que nós devemos aprender sendo filhos e filhas do leão da tribo de Judá? Primeiro, nunca se isole do grupo. Segundo, nunca se associe a outros grupos. Diga comigo assim: leão anda com leão. Leão, ele anda com leão. Você não vai ver um leão andando lado a lado com uma hiena. Você nunca vai ver um leão andando de mãos dadas com um elefante, com uma raposa. Não.
leão anda com leão. Princípio da natureza e princípio da palavra. Leão, ele não anda com girafa, com lobos. Leão só anda com leão. Primeiro, não se isole. Segundo, não se associe, porque o leão, ele só anda com quem fala a sua própria língua. Leão, ele anda dentro do grupo. O leão, eles caçam em grupo, eles compartilham a caça em grupo, é tudo em grupo, igual a igreja. A igreja é assim, né? Todo mundo, um ajuda o outro, é uma benção, não é verdade? Tem que sonhar. É assim, a igreja é assim. Somos obrigados a sonhar. Essa igreja, ela é possível. Se Jesus falou, ela existe. Eu não sei em que tempo ela ocorre, mas ela existe. Há momentos em que ela existe, mas vai chegar uma hora que ela vai ser todo o tempo assim. Ela existe. Eu vou dar alguns textos bíblicos aqui para você ver que não sou eu que falo, é a Bíblia que fala. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9 a 11. Se você quiser encontrar, pode encontrar 1 Coríntios 5, que é importante você ler. 1 Coríntios 5, esse texto que eu vou ler aqui, ele é bastante confundido, ele é bastante complexo, ele é bastante difícil de entendimento por alguns, mas você vai ser aclarado hoje. O apóstolo Paulo, ele fala algo aqui, para alguns soa de um jeito, mas hoje vai soar como tem que soar mesmo nos seus ouvidos, porque você não foi envenenado, você não está surdo, então você vai ouvir graciosamente esse texto, 1 Coríntios 5, do 9 a 11, e você vai entender. Lembra que você só desfruta daquilo que você entende. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, diz assim, ó: já por carta, Paulo está escrevendo para Coríntios, ele fala assim, no verso 9: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Mas olha o 10: isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Aí olha o 11: mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comas. Como que nós vamos entender isso aqui? Paulo está escrevendo para Coríntios e está dizendo: vocês não podem se associar com devassos, com avarentos, com roubadores, com prostitutas. Não se associa com esse povo. Mas olha o detalhe que ele fala no verso 10: isso não quer dizer absolutamente. Aí ele dá a lista. Mas depois no 11 ele explica: mas agora eu vos escrevo que não vos associeis àquele que, dizendo-se irmão. Eu vou traduzir isso para você. Ele está dizendo para você, igreja: quando você vê uma prostituta, vê um devasso, um perdido, um que está longe da graça de Deus, então ele está desgraçado, ele está longe da graça, não tem graça de Deus nele. Então é para a igreja não se associar, porém é para evangelizar, é para ir perto dele, é para pregar o evangelho, para que ele saia daquela condição. Por isso ele está dizendo: isso não quer dizer absolutamente para as pessoas, é para pregar para eles. Agora, quando se trata da igreja, ele fala diferente. Ele fala com relação àqueles que se dizem irmão, mas aí sim, ele já se diz filho de Deus, ele se diz crente, eu sei lá que nome ele se usa, mas quando ele se diz já filho de Deus, e aí sim, se dizendo da igreja, aí ele é devasso, roubador, aí ele é tudo isso: prostituto, roubador, beberrão, maldizente, idólatra. Se ele já diz assim, mas ele já se diz filho, Paulo está dizendo: nem com ele coma. Esse é para se apartar mesmo, porque um dia ele já conheceu a verdade, ele não quer. É duro, mas é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo no verso 10: quem tem esses problemas, mas não é da igreja, você tem que ir até ele para ganhá-lo para Cristo, tem que libertar ele dali. Mas os que já estão dentro, dizendo-se irmão, nem com tal você coma. Por que ele fala não coma? Onde que você come na tua casa? Na mesa. Mesa é o que? Altar.
Na tua casa tem 2 altares, um é a mesa, o outro é a cama. Você vai pôr qualquer um na sua mesa ou na sua cama? Não, porque altar é lugar de comunhão, é lugar de relacionamento. E quando você coloca na mesa uma pessoa devassa, uma pessoa perdida, ali o reino espiritual vai entender que ali você está tendo um relacionamento e tem uma aliança com aquela pessoa. É assim que o reino espiritual entende. Então na mesa da tua casa, a mesa é um altar. Mesa você não põe qualquer um. Na minha mesa só senta aquelas pessoas que nós temos aliança. Na nossa cama, deita pessoas que temos aliança. Até a Bruna já deitou lá e fica com a Gabriele lá vendo TV. Então só pessoas de aliança deitam ali. Porque cama é altar. Por isso, aí é eu que falo. Eu sou contra casais evangélicos que vão para motel, porque naquela cama, lugar de aliança, deita-se qualquer pessoa, qualquer nível de relacionamento. Alguns dizem que não tem nada a ver. Para mim, tem. Já que cama é altar e mesa também. Então eu não posso admitir que seja compartilhado aquilo, porque mesa é lugar de relacionamento. Por isso Paulo está dizendo, olha, com esses nem coma, nem põe na tua mesa, se aparta mesmo, porque ele está dizendo que é, mas não é, é mentira. Ele é um roubador, é maldizente, já foi corrigido e não ameio, não se associe com ele. Que é outro texto, 2 Coríntios 6, 11 a 18, diz assim, 2 Coríntios 6, 11 a 18, só virar um livro para frente, diz assim, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. Agora você vai descobrir aquele texto que eu li no começo, que fala que Deus ele tem o desejo de ser pai, e que nós sejamos seus filhos e filhas. 2 Coríntios 6, 11, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, ele encheu, está grande para vocês. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós, não vos prendais, não fique amarrado, não se prenda a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei. Agora sim ele vem aquele versículo maravilhoso, depois se fizer tudo isso, aí ele diz assim, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quem é que diz? Paulo? É o pastor? O texto termina dizendo o quê? Diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, é ele que fala. Se você entender que você é filho do leão, você só anda com leão, é leão andando com leão. Você vai ser sócio de alguém? Seja sócio então com um leão. Vai se casar, jovens? Procure uma leoa do grupo. Ainda que não seja da paz e vida, mas seja do reino do Senhor. Mas procure pessoas que são do reino, firmadas, não aqueles que parecem, mas não são, mas aqueles que são. Então procure uma leoa do grupo. Aí as leoas, mesma coisa, procure um leão do grupo, um filho de leão de fato. Por quê? Porque ele está dentro do grupo, há um cabeça que comanda todos. Então você deve nunca se colocar em julgo desigual. Você já pensou você sócio de uma pessoa que crê num Deus que você não crê? Na hora que você for querer dar um dízimo, aquela pessoa vai massacrar você. Ou vamos mais longe, na hora que chegou o fim do mês, sobrou dinheiro, aquela outra pessoa que tem um Deus que não é o seu, ele vai pegar o dinheiro e vai falar assim, vamos para a noitada hoje, cara. Você vai? Não, porque você não é julgo desigual. Você não pode se associar, é isso que Paulo está dizendo. Não se coloca com os infiéis.
Fiel anda com fiel, leão anda com leão, leoa com as leoas. O grupo anda sempre junto dentro do corpo de Cristo. Não há sociedade entre luz e trevas. Você é luz, os filhos de leão são luz. Há uma catástrofe na Bíblia, para Deus deixou isso para nós. Você quer ver um filho de leão? Eu vou ler para você em 1 Reis, capítulo 11. Aconteceu algo com Salomão. Salomão, todo mundo sabe que ele teve 1000 mulheres, um monte de mulher, 300 concubinas. O que aconteceu com Salomão? Ele pegava mulher de tudo quanto é nação. Ele não podia ver um rabo de saia, ele não podia ver mulher, ele não podia ver nenhuma. Ele via uma rainha não sei da onde, ele via uma princesa não sei da onde, ele ia trazendo tudo para ele. Então ele não podia ver mulher, ele se casava, sendo que tinha muitas mulheres em Israel, ele podia ter quantas ele quisesse, mas ele se associou com outros povos, e olha o que aconteceu com ele. 1 Reis capítulo 11, 4 a 9, diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, quando Salomão ficou velho, as suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir o que? Outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a quem? Quem que Salomão seguiu? A Astarote. Está escrito aqui, Astarote, deusa dos Sidônios. E Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai, que Salomão era filho de Davi. Então edificou Salomão um altar a Quemós, a um demônio, e a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque. Moloque, sabe como que era feito para Moloque? Havia um caldeirão enorme lá, um tachão enorme, uma estátua ali enorme. Eles pegavam um bebê recém-nascido e jogavam na brasa viva ali, era oferta para Moloque. E Salomão foi se corrompendo, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, não era grupo, do grupo, estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Deus ficou indignado. Deus fica indignado quando um filho e uma filha se associa com outro animal que não é do bando, com outro que não é leão, não é filho do leão, e ele vai se associar com outras nações, com outro povo, porque não falam a mesma língua, e ali ele começa a sofrer todas as consequências disso. Então o nosso principal chamado como filhos e filhas, qual é? Dentro da terra, onde você onde você nasceu, onde você vive, o nosso papel é levedar a massa. Jesus havia falado do fermento dos fariseus, que é ruim, mas nós também somos fermento. Então quando nós estamos no meio do povo, lá fora, onde estiver, você vai levar o quê? O amor de Cristo, a palavra do Senhor. Você vai apresentar uma saída, porque ela não vê saída. Você vai falar para ela qual é o caminho que deve seguir. Você vai dar testemunho vivo para ela. É isso é levedar a massa, é estender o reino de Deus para aquele que não sabe, é fazer ele entender que ele pode ser chamado de filho e de filha, não importa de onde ele pode ser feito filho e filha em Cristo. Cristo possibilita isso novamente. Mas nunca se associe, nunca se junte, vai contaminar. Eu conheço tanta gente que foi lá fora buscar alguém e ficou. Muita gente, ele vai buscar e fica. Você ir lá, lançar semente, é uma coisa. Você ir lá, para querer buscar, fica. A menos que Deus fez um chamado muito específico, mas isso não é regra. Então não se associe. Leão anda com leão. O leão, ele anda com leão. E a solidão, eu queria que você abrisse um texto aí. Ele é muito importante que você leia, para também ficar consolidado no teu espírito isso. Abra aí em Provérbios, depois de Salmo, o livro de Provérbios, capítulo 18. Eu vou ler algumas versões bíblicas aqui para que você entenda esse texto, para que você nunca mais passe por ele, não deixe ele passar por você. Provérbios, capítulo 18 de Provérbios.
Acharam? Isso é importante. Eu vou ler em 5 versões esse versículo. Eu vou ler aqui na Revista e Corrigida. Quem tem uma Bíblia Revista e Corrigida, está escrito assim: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Está assim. Na Bíblia contemporânea está escrito assim: o que vive isolado, ele busca o seu próprio desejo e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na Revista e Atualizada está escrito assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Na linguagem de hoje diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Isso é bom, hein? A Bíblia de Estudos Adicionais diz assim: aquele que se isola busca seu próprio desejo e vai contra o conselho sábio. Ou seja, todo aquele que busca se isolar por causa do seu egocentrismo, ele vai ser presa dos demônios, ele vai ser consumido. O tempo vai passar e ele vai ver que ele vai ser pisado, humilhado, envenenado, e o final, morte, vai morrer. Só que na noite de hoje, quando Deus me deu essa palavra, e esses 2 pontos: nunca se isole do grupo e nunca se associe a outros grupos, há uma conclusão, porque também no reino animal, já que tudo ali é uma exemplificação das coisas que ocorrem comigo e com você, conosco como igreja, existe uma situação muito interessante que acontece lá e que acontece com você aqui. E hoje o leão da tribo de Judá, ele vai socorrer os seus filhos, e você vai descobrir como isso. Existe uma ave branca na selva, que quando os búfalos estão cercando o leão, essa ave, ela sabe qual é o búfalo chefe, e ela pousa nas costas desse búfalo. Sabia disso? O reino animal é maravilhoso, é Deus que criou, né? Podia ser diferente. E essa ave, ela pousa no lombo do búfalo chefe. É muito natural ela fazer isso. Ela sempre está no lombo do búfalo chefe, e ela vai voando e cantando e dando seus gritos e pousa no búfalo chefe. O bando de leões ouve a ave e sabe que aonde está ali é o búfalo chefe. Ela denuncia. Conosco, com você, é a mesma coisa. Quando você vem na sexta-feira aqui, que às vezes a gente está orando, o que nós estamos fazendo é exatamente isso. A ave, ela é o símbolo do Espírito Santo, que denuncia que há alguns que estão sendo devorados, há alguns que estão sendo atacados, e o bando se reúne e vai de encontro ao búfalo. E aí, inverte. Os leões em bando começam a atacar o chefe, começam a atacar o búfalo chefe, e todo o bando se dispersa, e muitas vezes consegue salvar o que seria humilhado. Por isso, quando o Espírito Santo te acordar de noite para orar por alguém, tem alguém sendo pisado naquela hora, tem alguém sendo envenenado naquela hora, sendo humilhado, pisoteado, é hora de você levantar e atacar esse bando, e atacar esse búfalo, porque se você não sabe, você não vê em batalha espiritual, mas os demônios, eles também são organizados em hierarquia. Quando você vê, eu vou falar muito rapidamente, se você vê, por exemplo, uma prostituta, todo mundo fala da tal da pombagira, mas ninguém lembra que se há essa categoria de demônio naquela moça, precisa ver qual é o búfalo chefe, qual é o demônio chefe dali. Muitas vezes é um espírito de rejeição e não de prostituição. Quando eu fizer a batalha de novo, a gente vai tratar esse assunto mais a fundo. Por isso, quando se expulsa um tipo de demônio, o chefe está lá, volta tudo de novo. Não adianta libertação desse nível. Eu creio mais uma libertação gradativa, passo a passo, porque aquela libertação imediata, muitas vezes a pessoa não quer saber de Jesus e não quer continuar o processo. Aí o búfalo chefe, o demônio chefe está ali, e volta tudo 7 vezes pior, porque ele quer que aquele estado nunca mais aconteça, de ser liberto. Então, quando você souber que há alguém sendo atacado por búfalos, sofrendo na vida financeira,
irmãos que padecem na vida, não estou falando lá de fora, eu falo dentro da igreja de Cristo, irmãos que estão sofrendo, passando lutas, dificuldade financeira, dificuldade às vezes no casamento, dificuldade na saúde, e ninguém se levanta às vezes, mas o nosso papel é se levantar, e bradar, e avançar, e atacar. Há momentos que você defende, há momentos que você ataca. Existem tempos de ataque, aonde o Espírito Santo ele vai fazer o chamado, ele vai convocar você num chamado para que você vá. E o leão da tribo de Judá essa noite ele se põe de pé em favor de muitos. E se você está aqui, essa palavra é sua. Nunca pense essa palavra é para o fulano, não, é para você. A palavra nunca é para quem não veio, ela sempre é para quem está. Porque Jesus sabe quem está, quem virá. Eu não sei, você não sabe, mas ele sempre soube. Ele sempre sabe. Então, quando você está num lugar assim, e como já foi dito, um ambiente profético, o leão da tribo de Judá, ele quer te tirar das garras desse terrível ataque, caso você esteja passando por um, e alguém deve estar com certeza, senão Deus não liberaria essa palavra. O livro de Tiago, capítulo 5:15 diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará se houver cometido pecados, e ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Quando oramos uns pelos outros, é para sarar. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, é guerra. Jesus quer a nossa unidade. Em João, capítulo 17, 21, diz assim, Jesus está dizendo isso, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Para quê? Para que sejam um, como nós somos um, e neles, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, tu me enviaste a mim, e que os teus amados, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Será que você está sendo vítima de um ataque desse? Você já parou para pensar no contexto da tua vida, no contexto da tua situação? Você sabe, o Espírito Santo sabe, você sabe, e os búfalos também, os demônios também, eles sabem, se você está num contexto de ataque assim, se você se sente atacado. Eu vou dar umas pistas para você, porque nós vamos orar. Eu vou dar pista para você, não vou denunciar ninguém, vou dar pista para você. O Espírito Santo vai dar sinais, pistas para você se identificar se você está num contexto de ataque ou não. Porque o leão, quando ele está sendo cercado por búfalo, ele não sabe. Quando ele se dá conta, já era. Então eu vou dar pistas para você, sinais. Olha alguns sinais. Se você não está debaixo de nenhum ministério sendo coberto, você já é um alvo natural. Começa aí, porque já está isolado. Então, se você não está debaixo de uma figueira, de um ministério, que ministério? Os ministérios escritos em Efésios, capítulo 4, verso 10, 11. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens, a uns apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros evangelistas, outros mestres. Ministérios para proteger, edificar, fortalecer a igreja. Se não está debaixo de um ministério, já é alvo, você já é alvo. Você não está aliançado, não é frequentar a igreja. Frequentador de igreja não tem nada a ver. Tem muita gente dentro da igreja que está isolado. Está dentro da igreja e está sozinho. Está dentro da igreja e não se envolve. Está sozinho, está sendo pisoteado dentro da igreja, num banco de igreja. O contexto é aliança. Segundo, não consegue ver mais nenhum horizonte favorável, e a fé se esvaziou. Sinais de ataque. São sinais de ataque. Vai guardando esses sinais. Você tem sido, aí você tem que ser honesto com você mesmo, porque para Deus não adianta mentir. Você tem sido crítico demais, murmurador demais. Lembra que o veneno da serpente, ele tira a visão, tira a fala. Está sendo atacado. Quarta pista, você acha que já é o fim e que tudo acabou para você. Quando o leão vê aquele monte de búfalo, a ideia que ele tem é: acabou, morrer mesmo. Pular por pular aqui, eu vou morrer. Muita gente na igreja está assim.
Fala, eu não vejo mais horizonte, não tem mais jeito para mim, não tem mais o que eu fazer. Se você sente assim, vou repetir bem rápido, se você não está debaixo de nenhum ministério, corra para um, escolha e vá debaixo de um, uma sombra. Lembre que a morte tem sombra. Lembra do Salmo 23? A sombra da morte tem sombra. O Altíssimo também tem sombra, Salmo 91. Mas os ministérios também têm sombra. Lembra que a sombra de Pedro curava? Você tem que buscar uma sombra ministerial para estar ali embaixo para ser curado. Então você está longe de um ministério, não está aliançado, se afastou, não consegue ver mais nenhum horizonte favorável, tua fé está assim, esvaziou-se. Você tem sido crítico demais, murmurador demais, a tua língua não está lá essas coisas, foi envenenado. Você acha que já é o fim? Se você está dentro desse contexto, com certeza há um ataque sobre a tua vida já. Só que o leão da tribo de Judá levanta hoje, já nos convocando para bradarmos e irmos de encontro a esse ataque, justamente para que você não seja vitimado e volte ao grupo, volte para o corpo, volte a estar junto com o grupo. Aí se você quiser dormir, vai ter gente vigiando. Quando alguém for dormir, você vigia. É assim, o grupo é assim. Quando tem uma caça, todo mundo compartilha junto, você está no grupo. O leão da tribo de Judá, ele já se levantou, para que venhamos nos juntar. Vamos nos colocar de pé. Todos os leões serão convocados à guerra agora. E Jesus, ele é o leão. Há um texto na Bíblia que fala que o inimigo, ele ruge como um leão. Satanás, ele é tão sagaz, ele é tão, que ele imita o formato de um leão. Ele imita, ele finge, ele ruge como um leão, mas ele não é leão. Leão, de fato, é só o leão da tribo de Judá. E esse é Jesus, o qual você tem por pai e ele te tem por filho. É esse. O inimigo, ele ruge como? E o Espírito Santo de Deus agora, ele vai dirigir a sua vida. E eu vou fazer nós vamos fazer um ato hoje de ataque mesmo. Porque eu sei que muitas vidas hoje talvez estejam sendo atacadas dentro desse contexto. Você está sendo talvez humilhado, pisoteado. Entenda, o melhor lugar continua sendo a casa do Pai. Não tem outro lugar, porque é na casa do Pai que os filhos estão. É no meio do grupo, é junto com os irmãos, é ali junto. Você vai fechar teus olhos e você vai lembrar da tua situação. Se você tem passado por situações assim, Deus está te dando chance hoje de receber a liberdade desse ataque terrível, porque o ataque é terrível. Eu já passei por ele, eu sei como ele é. Feche os olhos e ouça essa canção. Enquanto você vai se colocando, o Espírito Santo vai te dar coragem para que a gente ore agora. Ele vai te dar coragem. Preciso de você aqui, aqui. Quero cantar meu coração e as verdades que me dói. Você precisa ouvir de mim, ouvir que eu não sou tão bom assim. Tantas vezes eu menti, mas tentei recomeçar. Parece que eu não te amo, parece que eu não te quero, mas a verdade não é bem assim. Perdido estou sem ti, eu não sei o que fazer. Sem você eu morreria. Onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? Tudo vai passar, mas o teu amor sempre viverá. Não tenho outro alguém, te quero muito mais do que querer viver. Aleluia. Se
você tem se sentido humilhado, presta atenção nisso. O Espírito Santo é Ele que está sinalizando. Se você tem se sentido humilhado pelas circunstâncias, é muita humilhação, é muito pisotear de búfalos. Ou se você tem se sentido encurralado por situações que parecem não ter fim, você tem sido acuado. Se você tem também se sentido solitário, sozinho, aquela fase do ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, é ataque, isso é mentira, mas é um ataque. Eu quero que você que vá tendo esse sentimento, você não precisa revelar ele, esse é entre vários, é porque vai vítima de ataques. Eu quero que você venha aqui na frente que nós vamos orar. Você é um leão ou uma leoa que está sendo atacado, e nós vamos bradar, nós vamos atacar, igual vocês viram ali na foto, os leões em bando, detonando esses demônios, para que saiam da sua vida essa situação de opressão, de peso, de dor, de sofrimento. É preciso ser bem honesto com você mesmo, porque as chances, elas vêm e vão. Existe um ditado chinês que o bispo sempre conta. O chinês, ele diz assim que às vezes vem um tapete vermelho e é estendido sobre a tua frente. Se você não pisar nele, pode ser que nunca mais ele passe. Essa é a situação agora. Se você tem se sentido humilhado, mas eu não sou dessa igreja. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de filhos e filhas, e de um Deus que te tem por filho, e que te ama, e quer resolver a sua vida. Ele quer te ajudar a entrar no caminho e caminhar. A igreja não salva ninguém, é Jesus Cristo que faz a obra. Ele é o leão, não é o pastor, ele é o leão. Então, se você está numa situação de incerteza, de insegurança, se sentindo às vezes atacado, às vezes humilhado, precisando de força, o leão sozinho no meio daquele bando, ele pula, ele não tem força. Talvez você está sentindo tão enfraquecido, com saudade de Deus, se doendo e não sabe para onde ir, igual a canção. Eu quero que você venha aqui à frente, que eu vou orar por você. Mas não demore, os búfalos não perdem tempo.